A realidade não é o que se passa lá fora, mas a arquitetura de sombras que se ergue dentro da sua cabeça. Nos resta uma questão fundamental. Se a memória é apenas uma narrativa editável, o que é real? Afinal, se você acordasse amanhã e descobrisse que toda uma geração compartilha um fragmento mental vívido, um detalhe vívido, mas que nunca, em nenhuma cronologia verificável, se tornou um fato histórico real. O que isso diz sobre a força bruta e destrutiva da conformidade e da autossugestão em sua cognição? Se fala de um desvio de percepção coletivo, um fenômeno psicológico em que grupos inteiros se recordam de eventos, personagens ou fatos que documentalmente nunca se consumaram na história. A ciência o chama de memória falsa coletiva, mas a cultura popular o batizou de efeito Mandela. Ele se tornou um prisma fascinante para se auditar a fragilidade da nossa própria percepção individual. A neurociência cognitiva o vê como uma evidência direta de que a memória se constrói, não se armazena. Não se trata de engano simplório, mas de confabulação. A invenção honesta de lembranças inexistentes. O intérprete, aquela força narrativa interna, detesta lacunas e as preenche com ficções coesas e rápidas. Essas ficções, ao serem validadas pela autoridade de um grupo, se tornam inquestionavelmente reais. Se trata de um risco cognitivo de alto nível, pois ele abala a fundação da sua confiança narrativa interna. Considere o caso da missão espacial 41-B da NASA em 1984. Um evento de alta visibilidade midiática. Milhares de pessoas, anos após, se lembravam da explosão catastrófica do Challenger naquele momento. Uma lembrança extremamente vívida, detalhada, de fumaça, gritos e um evento de ruptura narrativa crítica. O único problema é que a nave Challenger só se desintegrou tragicamente 2 anos depois, em 1986. Como então? A mente coletiva se apossou de uma imagem futura, a plantando em um ano anterior distante. Essa ilusão é a manifestação direta da sugestibilidade induzida e da proximidade semântica. A tragédia real de 1986 se tornou tão potente que contaminou narrativas de todos os voos espaciais prévios. O cérebro não é um arquivo fotográfico. Ele se limita a unir fragmentos de alta carga emocional e contexto. Ele nos força a criar coerência entre o que se viu em 1984 e a emoção sentida em 1986, de força total. O resultado: a arquitetura da memória se dobra e entrega uma certeza que se prova documentalmente falsa. É um evento crítico em sua mente, a prova de que a nossa história pessoal se torna mais plástica e frágil, se torna mais plástica e vulnerável à força gravitacional da memória de milhões de outras pessoas ao redor. Nos resta perguntar: quantas outras certezas cotidianas foram silenciosamente e sutilmente reescritas? A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. O que se vê agora é apenas um sintoma de um processo neural bem mais profundo e muito mais perigoso. Se olhe no espelho de sua cognição e perceba a fragilidade da sua identidade em um mundo conectado e rápido. A realidade que se crê inegável pode ser apenas o rastro de um intenso viés de confirmação social constante. Se lembre, a verdade se esconde na complexidade, e o @neurorealismo é a sua bússola nessa sombra. Nos resta prosseguir e auditar as engrenagens finais da máquina de ilusões do seu próprio cérebro. Agora, o fascínio científico aqui se torna uma necessidade obsessiva. A necessidade de saber quem se é realmente. A memória falsa coletiva é um espelho que reflete o quanto se é parte de uma narrativa maior do coletivo. E se essa narrativa maior for, do ponto de vista estrito e verificável, totalmente e comprovadamente falsa, a profundidade dessa indagação é a fronteira final da neurociência do comportamento humano, real e prático. A neurociência explica essa anomalia comportamental através da neuroplasticidade adaptativa.
O cérebro busca atalhos. Ele não vai reprocessar um evento se já houver um modelo emocionalmente forte. A memória se torna um ato de reconstrução. O hipocampo e o córtex pré-frontal atuam como arquitetos. Eles preenchem a lacuna de 1984 como o evento de 1986 por uma economia cognitiva de força total e ativa. O efeito Mandela se torna um sintoma de um viés de autoridade social de proporções massivas e rápidas. Se milhões de indivíduos afirmam a mesma verdade, a sua mente individual não ousa questionar esse padrão. A dúvida individual se dissolve na força esmagadora de uma certeza compartilhada por todo um coletivo. Este é o mecanismo de conformidade que se tornou central na arquitetura da culpa forense e psicológica. Em um interrogatório, o suspeito, isolado e esgotado, busca ancoragem na narrativa que lhe é sugerida. A sugestão se torna, para o seu cérebro sob estresse, uma força de autoridade muito mais confiável. Ele começa a construir uma lembrança de um evento que se lhe é plantado, puramente por necessidade. É a mesma dinâmica neural. A necessidade de coerência interna sobrepõe a necessidade de factualidade. A memória, em ambientes de alta pressão psicológica, se torna uma ferramenta de sobrevivência mental. E o que é a sociedade, afinal? Se não um ambiente de alta pressão para que se conformem às identidades? Pense nas relações profissionais, onde a narrativa oficial de uma empresa se torna o fato inquestionável. Um erro individual se transforma, pela força da comunicação interna, em um erro coletivo e compartilhado. O cérebro, novamente, escolhe a versão que melhor se encaixa no modelo social, e não a versão real. Nos resta a autossabotagem psicológica do indivíduo que se convence da culpa que nunca existiu. Se convence da culpa que nunca existiu porque a autoridade de um sistema ou de um grupo a decretou. Essa culpa internalizada é a memória falsa que se torna o alicerce de uma nova identidade do indivíduo. Ele se torna o que a narrativa exige, e o cérebro reescreve o passado para dar força a essa nova versão. O efeito Mandela, nesse ponto, se transforma em uma metáfora sombria sobre a força do controle narrativo. A fronteira entre a história que se viveu e a história que se é forçado a aceitar se dissolve rapidamente. A fragilidade da percepção se torna um risco existencial muito mais profundo e de grande impacto pessoal. A sua identidade, aquilo que se crescer, é apenas a soma das memórias que se escolhe ou se é forçado a ter. Mas se essas memórias são vulneráveis a uma sugestão coletiva, o que é inegociável em sua existência? A conclusão neural no ar é severa. Nos resta entender que o intérprete, a força que te narra, é corruptível. Ele não serve à verdade dos fatos, mas à coerência da história que se precisa contar para se sobreviver. Nos resta, portanto, fazer uma auditoria incessante e constante em todas as certezas que se possui. Nos resta duvidar do detalhe mais vívido, nos resta questionar a certeza mais compartilhada entre os pares. Nos resta uma única força de resistência, a vigilância intelectual que se pratica contra a própria cognição. É o único caminho para se mapear as ruínas da identidade real que se esconde sob as falsas lembranças. É a única força capaz de evitar que a arquitetura sombria do coletivo vença a sua própria consciência. O neural no ar aqui se torna um imperativo ético. A necessidade de se buscar a lucidez no nevoeiro. A lucidez que se impõe à força da mentira, que se torna fato pela mera repetição e pela força do número. E nessa busca implacável, nos resta a única verdade dura e nua. A sua mente é o campo de batalha final. O intérprete pode mentir. A sociedade nos força a mentir. Mas a consciência precisa de um ponto de força. Nos resta escolher, a cada instante, entre a ilusão confortável de uma certeza compartilhada ou a verdade sombria e solitária de que se é um arquiteto falho, mas eternamente responsável por seus pilares.